ele entrou na equipe de evangelismo. Então ele saía para trabalhar e já enchia o bolso de literatura para levar, para evangelizar os colegas lá do trabalho. Estava muito alegre. Aí ele, de repente, naquele culto, recebe a oportunidade e diz: irmão Nilton, me ajude a cantar esse hino aqui. Aí eu fui cantar com ele. Aquele hino que diz: ao céu quero ir, ao céu quero ir, ao céu quero ir. Mas aí, assim, não, aí vem a pergunta: não queres ir tu, né? Tu também não queres ir? É o hino. E nós cantamos esse hino. Estou esquecido a letra dele aqui. E muito alegre. O culto acabou, ele foi para casa. Pela manhã, meu filho chegou cedo em casa, vindo do trabalho, e disse: papai, o irmão Ivo acabou de falecer ali na faixa de pedestre. Veio um susto tremendo. Com certeza. Irmão Ivo. Ele foi atravessar a faixa de pedestre na bicicleta. O ônibus veio, o motorista não estava vendo a faixa, e pegou ele bem no meio da faixa, bateu, ele caiu lá, o jeito que caiu lá ficou, e partiu para a glória. Estava alegre, feliz, satisfeito com Deus, alegre com esse Senhor, na certeza, né? Cantando aquele hino, querendo ir para o céu, né? E não sabia ele que Deus já estava programando a partida dele já na manhã do dia seguinte, cedo. E pensando nisso, nessa reflexão do tempo, né? A gente fica analisando o presente, o passado e o futuro. O presente é quando a gente, esse momento, esse ponto que a gente se encontra aqui, dá até para a gente dar uma volta no passado, né? E dar uma consertada. É muito fácil a gente pensar no que a gente foi lá no passado. E os caminhos que nós tomamos, é fácil a gente dar uma consertada, dizer: olha, ontem eu fiz isso aqui, não é legal, isso aqui não é bom, eu vou a partir de hoje mudar. E a pessoa pega e muda, né? Tem muita gente que diz assim: eu não tenho força, pastor, me ajude. Eu dizia isso, uma época eu me desviei dos caminhos do Senhor e tinha tanta vontade, irmão, de voltar para a casa do Senhor, mas aquela confusão de ficar no mundo, permanecer no pecado, e aquela vontade, aquele desejo de consertar, de voltar para a casa do Senhor, era uma guerra terrível. E eu dizia: eu não tenho força, eu não tenho força para voltar. Estava casado recentemente e eu ficava nessa guerra terrível, né? Mas quando nós nos firmamos, nos apoiamos, pensando no que é ruim, no que é bom, não somente nessa terra, porque a palavra de Deus diz que o homem que pensa somente nas coisas deste mundo é o mais miserável dos homens, né? É o mais miserável de todos os homens. Então é fácil no presente a gente dar uma volta no passado, né? Deste ponto que a gente contempla no presente, a gente pode contemplar o futuro e os perigos que a gente pode
atravessar se a gente seguir algumas linhas, algumas direções que a gente estava cometendo lá no passado. Olha, se eu permanecer por aqui, né, a experiência vai me dizer que ela não é boa, né? Porque o futuro ainda não chegou, né? O futuro ainda vem. O passado a gente já viu como é que é, mas o futuro a gente não conhece. Muitos são os que têm amado o presente, cai na fantasia desse mundo. Paulo, quando ele escrevia a segunda carta de Timóteo, a segunda carta aos Timóteos, lá no capítulo 4, versículo 10, ele diz: olha, Demas me abandonou amando as coisas desse século, né? As coisas desse século. Paulo já estava na certeza de que a sua vida estava chegando ao fim. Foi ali então que ele escreve a respeito do combate, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, né? Então ele tinha essa convicção do futuro, mas não se atrelava apenas nas coisas deste mundo. E é esse ponto que eu quero chegar com os irmãos nessa reflexão nessa noite. A gente vive o presente, sempre consertando as coisas, olhando para o passado e consertando algumas coisas para o futuro. Mas não só na vida espiritual, devemos ir mais além, na eternidade, pensar na eternidade. Essa semana a gente na família perdeu um primo, partiu, estava meio confuso ali. Teve um dia que eu conversei com ele, poucos dias, ele me dizia que estava na igreja. Eu até fiquei alegre que ele tirou uma foto com uma capa batismal e estava, parece que ia se batizar nas águas. Eu fiquei tranquilo, então tá bom, né? Estava fazendo um tratamento de câncer e eu perguntei para ele: que igreja você está frequentando, meu irmão? Ele disse: olha, eu estou lá na Adventista. Tá bom. Aí passou, quando foi em outubro, o Círio de Nazaré e na região norte é muito, né, a festa do povo católico é muito grande, então tem um movimento danado. Em Belém do Pará nem se fala, né? E eu vi ele no grupo da família lá, perguntando aonde era que ia passar a santa, que ele queria estar lá no meio, queria participar. Eu disse: tá tudo errado, né? Não colou ainda, ainda não caiu, ainda não aprendeu, ainda não mergulhou na realidade, na palavra de Deus, né? Ainda precisa dar uma mergulhada para compreender, né? O futuro que nos espera. Então a gente vive hoje, olha para o passado e pensa no futuro de uma vida tranquila. A gente almeja viver uma vida de paz, uma vida de santidade. Por isso que a carta de Tito, nessa noite, ela fala aos nossos corações, aleluia,
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Nós vivemos na incerteza. Nós não sabemos o que será daqui por mais uns dias. 2026 começou até meio tranquilo, mas a gente vê rumores de guerra. A gente não sabe como é que vai ser lá no final, na metade do ano. Não sabe se Jesus vai voltar. A gente ouve rumores de guerra. Então nós vivemos um tempo, momentos de incerteza. O que nos resta, pastor Nil, para que a gente possa ficar tranquilo, é viver uma vida sóbria, justa e piamente. Aleluia. Seguindo os conselhos do nosso irmão dito nessa noite, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmão, a gente vive na incerteza, então nós não sabemos o que vai ser o futuro aqui nessa terra, mas nós estamos no caminho sóbrio, aleluia, diligentemente, andando nos caminhos do Senhor. Deus falou, aleluia, nessa noite, através dos louvores, através dos hinos que foram entoados aqui, glória a Deus, para a nossa meditação neste lugar. Haverá um dia, como fala o próprio Jesus lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 31, se eu não me engano, em diante. Ele vai dizer que Jesus vai separar naquele grande dia, vai voltar, vai separar os bodes das ovelhas. Glória a Deus. Ali vai estar separando todos. É nesse futuro, meus irmãos, que nós temos que pensar. É nesse momento em que Jesus vai começar a separar, assim como o pastor de ovelha separa os bodes para cá, as ovelhas para lá, e assim ele vai separar. E vai ser tão bom quando nós ouvirmos o próprio Jesus dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado desde a fundação dos céus. Oh, que coisa maravilhosa! Agora, para aqueles que não pensaram, para aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor, não se renderam à cruz, o sacrifício da cruz que foi cantado pela irmã Euride nos dias de hoje, vão ouvir uma resposta muito triste: afastai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Meu Deus, será tão triste, será tão triste. É um desespero tremendo para aqueles que ficaram naquele dia, naquele momento, né? Aonde que nós estamos hoje? Aleluia! Como é que nós estamos vendo o futuro? Tem certeza da salvação de sua alma? Quando a gente faz essa pergunta, você tem certeza? Muitos dizem: eu não sei. Certa feita houve uma polêmica aqui nessa região. Um pastor que pregava, que dizia: não, nós não temos certeza da nossa salvação. Eu disse para ele: então precisa aceitar Jesus novamente, imediatamente. Porque o crente, irmão, que está aqui e não tem a certeza da sua salvação, ele precisa aceitar Jesus. Porque nós precisamos ter a certeza. Aleluia! Se a trombeta soar agora, como é que nós estamos
diante do Senhor, onde e com quem nós passaremos a eternidade. Muito não sabe, mas nós devemos seguir. Por isso que Paulo ele fala, né, que aguardava esse momento, aleluia, aguardava, ele já havia combatido o bom combate, já tinha acabado a carreira, agora aguardava a coroa. Glória a Deus, o homem que tinha certeza, aleluia, da sua salvação, o homem que sabia qual era o futuro que estava lhe aguardando, mas muitos não sabem. Muitos estão semeando mal no presente e não querem sofrer as consequências que virão. Se nós semearmos o mal, com certeza vamos colher o mal. Mas se nós vivermos uma vida sóbria, uma vida piamente, aleluia, glória a Deus, nós temos a plena convicção de que se as trombetas soarem neste momento, nós iremos ao encontro do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Creio, Jesus, Então, aleluia. não podemos viver na incerteza, no futuro incerto. Talvez neste mundo aqui nessa terra, o futuro muitas das vezes nos prega algumas consequências, mas quando as trombetas soarem, aleluia, eu quero estar com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Do nosso Mestre, do nosso Deus, que tanto nós servimos aqui. Glória a Jesus, aleluia. Hoje, quando eu limpava a igreja, eu limpava com prazer, limpava, Senhor, estou fazendo a tua obra, Pai amado, estou trabalhando, irmão, porque eu tenho a convicção, aleluia, de que nada fica, de graça na obra do Senhor. Tudo que nós fazermos para o Senhor, aleluia, nós seremos recompensados. Glória a Jesus, aleluia. Talvez não venha tanto de pessoas, tanto de gente, está aí, separa lá na Vila de Fátima, na igreja lá, a senadora, ela ficava chateada, mas para que espalhar tanta cadeira, Olha, eu não sei, eu só sei que eu estou fazendo a obra do Senhor. Eu olho com esperança, eu olho assim, eu vejo essas cadeiras tudo lotado, tudo cheio de gente, Agora, se não vierem, está nas mãos do Senhor, está nas mãos do Senhor. Glória a Jesus. E no próximo domingo nós vamos estar aqui limpando de novo, trabalhando, fazendo a obra do Senhor e espalhando as cadeiras. Uma hora vai encher, aleluia, glória a Deus. Então, é essa esperança que nos move, que nos faz, que nos proporciona, aleluia, alegria, prazer de fazer a obra do Senhor. Irmão? Vivemos nesse tempo, passado, presente, passado, futuro, glória a Deus, mas com os olhares lá para a eternidade. Quando eu falo futuro, olhando para a eternidade, glória a Deus, para vivermos uma vida para sempre com o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos sempre ter a certeza que o futuro que nos reserva é um futuro de bênção, de glória, na presença do Senhor pelos séculos dos séculos. Amém?